Bispo, você vivia nessa vida que você contou aí aprisionado desde a infância, né? Desde a Sim. infância você aprendeu que os demônios é que na verdade deveriam ser adorados e tudo mais. Mas como que assim, você nessa vida aprisionado deu um clique e você conseguiu sair dela e achou Jesus na sua vida, ou Jesus te achou em algum lugar? Pastor Tiago, assim, na época, pela minha vontade, eu nunca sairia da magia. Eu nunca sairia, porque eu era um adorador extravagante para Satanás. Eu amava aquilo que eu fazia. Mas um dia, eu estava, era uma sexta-feira, meia-noite, eu estava, nesse dia eu não quis receber entidades, porque eu tinha uns demônios terríveis. E eu tinha esses demônios dentro de mim, o qual eu, eu, eu fui consagrado a eles, né? Então eu tinha duas personalidades, porque o Mulu, à noite ele é Exu e de manhã ele era Abaluaê. Então ele tinha duas personalidades. Chama o Mulu chama assim o protetor da porta do cemitério. Então eu tinha duas personalidades. Então de manhã eu era uma pessoa e à noite eu era o Satanás. Era a pessoa muito mal. Então quando numa sexta-feira eu estava muito cansado, eu não queria receber entidades. E esse demônio chamado um demônio Exu Rancatoco, eu estava servindo eles, né, nesse exato momento, numa meia-noite, era meia-noite e meia, quase uma hora. Aí eu falei assim: olha, tia, eu não quero hoje receber entidades, eu quero só apenas servir eles com a cachaça, com as oferendas, etc, etc, etc. Aí um Fazer aqueles demônio, trabalhos ali. sim, sim. Aí um demônio pegou e falou assim: Williams, eu tenho algo para falar para você. Pode falar. Você sabia que existe o homem mais poderoso do que Lúcifer? O homem que está acima de todos nós? E eu falei assim: não, eu sei, Lúcifer está acima de todos nós, ele é nosso pai. E eu vou Não, peraí, falar, hein? peraí, 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 não vou Ah, te cortar, não. O demônio falando isso pra você? diante de Deus, isso numa sexta-feira. Meu Deus do céu, continua aí, bispo, continua aí que tá bom o negócio. E só que o problema, ó como que é as coisas, eu vou voltando aqui, os crentes na época não falavam comigo porque tinham medo de me evangelizar. Sei. E praticamente, Imagina, né? Imagina, é, porque hoje em dia às vezes cai um demônio na igreja e o povo sai tudo correndo. tem medo. Praticamente, quem me evangelizou, misericórdia, fala isso, foi o demônio. Meu Deus do céu. Aí que aconteceu? Eu estava lá fazendo as oferendas e eu estava muito cansado, né? Toda a minha família, no centro espírita onde nós trabalhávamos, né? Principalmente meu pai trabalhou com Allan Kardec, meu pai era terrível, então o nosso clã era só família, então não tinha pessoas de outros lugares, é só familiar mesmo, né? Só pessoas da sua E eu falei família. assim, ó, eu falei pro meu pai, para minha tia, eu falei assim, ó, hoje eu não vou receber entidades. E na época o demônio que me incorporava dentro de mim era um demônio muito importante para eles, chamava Exu das Trevas, né? Demônio das Trevas. E eu falei, ó, não quero trabalhar hoje, né? Aí eu fiquei servindo, aí esse demônio pegou, parou. Você sabia, Williams, que existe o homem mais poderoso que está acima de nós? Aí eu respondi, claro que eu sei. Esse homem se chama Lúcifer, o nosso pai, o rei. Ele falou: não, não, existe um mais poderoso do que Lúcifer, do que todos os demônios. E eu olhei assim e falei: peraí, não estou entendendo o que você está falando. Isso eu conversando com o demônio, estava a minha família num canto assim. Aí ele falou assim: tem um mais poderoso. Esse homem se chama Homem de Branco. Olhei assim: Homem de Branco? Mas existe uma esfera espiritual maior do que Lúcifer? Maior do que todas as entidades? Ele falou: existe. E eu falei para ele assim: como que eu faço para me conhecer esse homem de branco? Aí ele pegou uma garrafa de pinga e jogou na parede. A minha tia veio na hora e me tirou da frente do demônio. Aí me tirou, aí eu fiquei confuso. Eu queria descobrir quem era esse homem de branco. Fui ensinado que esses deuses era o Deus que tomava conta de tudo, que ajudava a natureza, que ajudava a humanidade e assim por diante. E eu quis descobrir quem era esse homem de branco. Imagina um cara que nasceu na magia negra, um cara que conheceu bruxos, isso aqui na história, um cara que saía do corpo, fazia viagem astral, tinha poder.
voltando aqui, eu estava querendo conhecer esse homem de branco, conhecer esse homem de branco, e eu entrei numa depressão terrível. Entrei numa depressão porque eu queria conhecer quem era esse homem de branco. Porque faz me lembrar, pastor Tiago, um dia foi 2 crentes foram me evangelizar, pregar do amor do Pai. Nunca esqueço que eles foram me evangelizar e eu peguei a Bíblia deles, o demônio que estava em mim, eu comi uma Bíblia inteira. Você comeu. Diante de Deus. Isso aqui não é as mentiras do tio Chico. É. E nem quando os irmãos falam pro outro, ó, tem que comer Bíblia, mas não é assim, né? Não. Eu tava Você tão comeu de demoniado. verdade, literalmente. Eu tava tão demoniado que os 2 crentes vieram pregar do evangelho para mim. Eu comi a Bíblia e os crentes, correram. Misericórdia. Correram com medo. E outro crente, que todos os crentes que vinham pregar para mim, o próprio diabo desmascarava ele. Teve um crente que veio ministrar a palavra de Deus para mim, e quando ele veio ministrar, eu falei assim, o demônio está falando que você é homossexual, você não tem capacidade de evangelizar para mim, você não honra nem o seu Jesus que você serve. Meu Deus. O demônio já envergonhava o camarada na hora já. Sim, não, para falar comigo tinha que ser crente de verdade, né? Aí nesse período, né, tô resumindo um testemunho, minha mãe aceitou Jesus, minha mãe praticamente ela traiu o clã, né? Só ficou eu e meu pai. Imagina. Aí eu queria conhecer esse Jesus, aí o diabo colocou na minha mente que eu tinha que matar minha mãe, porque minha mãe traiu a nossa família. Meu Deus. Ia fazer uma tragédia familiar. Só que minha mãe, quando aceitou Jesus, minha mãe era crente de verdade, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Toda vez que eu ia encontrar minha mãe, porque eu não morava com a minha mãe, ela estava louvando a Deus, e toda vez que eu ia afrontar ela, eu caía endemoniado. Não tinha força, né? O crente que tem contato com Deus, o demônio, quando chega perto dele, não tem jeito, né? Tem que se manifestar e cair por terra, né? E lembrando, os demônios me deram uma ordem para mim não comer a comida da minha mãe, porque a comida da minha mãe era consagrada ao Deus vivo. Meu Deus. Muito sério que eu vou falar. Isso aí tem mesmo, né? Comida consagrada a demônios e a comida que a pessoa ora e Deus abençoa ali. Sim, tanto que eu fui proibido por eles para mim não comer a comida da minha mãe. Eu fui proibido. E eu não comia a comida da minha mãe. Só que minha mãe, quando aceitou Jesus, ela era crente de verdade. Não é essa geração que nós estamos vivendo, uma geração, meu amado, que esse povo honra com os lábios, mas são sepulcros caiados. Não é essa geração de hoje, de mimimi. Não é essa geração... sabe onde que eu aprendi a palavra lealdade e fidelidade? Não foi no meio dos crentes. Eu aprendi lealdade e fidelidade, foi no meio dos demônios, no meio do satanismo, porque eles são leais. E hoje em dia, nessa geração, o povo não é leal com Deus. Nesta pandemia que nós tivemos, de vez o povo se afirmar, não, se desviaram. Tem muita gente que não voltou, né? Não, e eu vou falar algo muito importante. Os demônios estão mais dentro das igrejas, não é tantas coisas. Você vê a vergonha do evangelho. E sabe que eu fico mais assustado? Porque lá no meio da magia negra, eles têm lealdade. E nós, como povo de Deus, estamos vendendo o nosso Jesus. Estamos negociando. Imagina um cara que foi evangelizado praticamente por um demônio. Imagina. Um demônio me evangelizou. Porque naquela época não tinha, me perdoa falar isso, não tinha crente para me evangelizar porque tinham medo. Mas por que tinham medo? Porque tinham pecados ocultos. Pecado escondido. E pecado escondido. Aparentemente eram crentes. Tinham roupa de crente. Falavam como crente. Andavam com a Bíblia. Mas, porém, não eram cartas vivas. E todas as pessoas que iam me evangelizar, os demônios desmascaravam. Só teve 2 pessoas que eu caí por terra na época, chamava Irmã Santa e minha mãe, Maria de Lourdes. Que eram mulheres de Deus. Né? Minha mãe está viva, a Irmã Santa, Deus recolheu. Com essas 2 você não tinha... Não, o demônio não tinha conversa. Não tinha conversa. Chegava não tinha conversa. Lá... Aí imagina, eu queria conhecer esse homem de branco de qualquer forma, porque o demônio falou que existia um homem mais poderoso do que qualquer tipo de demônio. Eu entrei em depressão, sabe o que aconteceu? Tentou tirar a própria vida. Com o revólver 38 Tauro, 5 janela. Minha mãe na igreja buscando a Deus. Nesse dia eu dormi na casa da minha mãe. Estava no quarto. E o Espírito... Depois a minha mãe falou isso para mim, né? E o Espírito Santo falou assim para minha mãe, assim, vai no quarto do teu filho.
A minha mãe não quis ouvir. Aí, de novo, vai no quarto do teu filho. Quando a minha mãe chegou dentro do meu quarto, eu estava manifestado com um demônio com um revólver dentro do ouvido. Meu Deus. Porque existe no meio da magia, existe meia corporação. Sabe o que é isso? Meia corporação? Não. É, um exemplo, metade daqui assim, ó. Metade é o bispo, metade era o Williams e metade demônio. Você fica meio que com uma dupla personalidade, vamos dizer assim? Sim, duas pessoas em uma. E isso existe, entendeu? Aí aquele demônio começou a falar comigo que eu tinha que tirar minha vida porque eu não pertencia mais àquela terra, que o meu lugar era no inferno. Um dia, nós tínhamos essa liberdade de sair do corpo, fazer viagem astral, e o inferno é daquela forma. Você sabia, tem gente que não vai acreditar. Eu não gosto de contar muito do meu testemunho. Porque tem gente que não acredita, né? Não acredita, pensa, porque tem muita gente picareta, como o tio Chico aí, que inventou um monte de mentira, como muito tem aqui no YouTube, que fica mentindo para as igrejas convidar para dar o seu testemunho. Eu não dou meu testemunho em nenhuma igreja, né? Eu acho que é o segundo canal que eu estou falando sobre o meu testemunho, porque eu não gosto de falar, foi o primeiro canal e o segundo agora é o seu. Porque as pessoas não acreditam, pensam que é charlatanismo, pensam que é mentira, mas o mundo espiritual existe batalha espiritual, existe demônios, meu amado, que estão lutando, né, contra nossas famílias, né? Eu falo assim que o mundo espiritual, pastor Tiago, são feitos de portas abertas. O diabo não tem poder. O diabo só tem poder, um exemplo. Isso aqui é um livro. Ele está todo fechado. Se você deixar um pouquinho abertinho assim, ó, nessa brecha, ele entra. E quando ele entra, ele faz morada. E quando ele faz morada, aí ele traz os seus companheiros, os seus amigos, né? Os seus discípulos. Porque até Satanás tem discípulos, entendeu? Então, imagina, eu quis tentar porque eu queria conhecer esse homem de branco, saber quem é esse homem de branco. Infelizmente, não tinha ninguém capacitada de falar do amor do Pai para mim, porque tinham medo. Eu quis conhecer. Aonde um dia, aí eu tentei, puxei 3 vezes o gatilho picotou e aquele revólver meu nunca tinha falhado. Aí minha mãe falou assim, Satanás, não toque no meu filho. Aí quando minha mãe falou isso, minha mãe falou que eu caí endemoniado. Eu fiquei mais ou menos umas 7, 10 horas dentro de casa endemoniado. Minha mãe falou assim que a casa dela foi toda destruída. Minha mãe mandou chamar crente, os crentes não foram porque ficaram com medo. Minha mãe falou assim, Deus, faça algo. Aí onde que Deus me libertou, né, daqueles demônios. Entendeu? Então são coisas que o mundo espiritual existe e muitas pessoas estão presas. Infelizmente, as pessoas dão legalidade sem saber.